Olá, começa agora mais uma edição do Espaço Rural. Hoje nós vamos abordar o desempenho da safra de café, o principal produto agrícola do Espírito Santo, em meio à pior seca já enfrentada pelos capixabas. A falta de chuvas tem afetado muitas produções, inclusive as safras de café. Segundo dados do Incaper, a longa estiagem provocou uma queda de 50% na produção do grão aqui no Espírito Santo. Alguns produtores que se preveniram, no entanto, tiveram menos perdas. Foi o caso do Clodoaldo, que possui 4 barragens em suas terras. Nós usamos a água que tinha durante a chuva, que conseguiu juntar na lagoa, que foi terceiro ano de pouca chuva, né? As águas que juntou, fomos usando ela, mas como a seca está mais prolongada, ela também chegou agora que já acabou, já deve ter uns 30 dias, já mais. Mesmo molhando, ainda teve uma perca de uns 20%. Certamente o prejuízo foi uns 50% a mais, quem não conseguiu irrigar. O Incaper vem tentando prestar auxílio aos produtores de café, oferecendo capacitação e ajuda com a construção de barragens. Nessa época de seca, a gente estava ajudando o produtor aqui na questão da manutenção dessas barragens, né? A gente auxilia o produtor na entrada com o projeto no IDAF, para poder facilitar a vida dele na hora de estar entrando com as máquinas nas barragens para fazer essa manutenção. Porque essas barragens hoje estão assoreadas, né? E eles precisam reservar o maior número de água possível quando vier a chuva. E outra forma também que a gente encontrou foi tá dando um curso na região, né? Inclusive a gente deu na propriedade do Zé Gaspes, sobre manutenção do sistema de irrigação. A gente tem vários cafeicultores na região e tem um consumo de água imenso, né, na região. Então esse controle de irrigação vai mostrar a melhor forma possível do produtor estar trabalhando a água e economizando essa água na hora de irrigar. E quem vai traçar um panorama da produção de café em meio à seca é Romário Gava Ferrão, pesquisador e coordenador do programa de cafeicultura do Incaper. Bem-vindo, Romário, ao nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom, metade da safra de café Conilon deste ano, né, ela já foi comprometida pela seca que vem se arrastando, se agravando desde 2014. Números divulgados pela SEAG, a Secretaria de Agricultura do Estado, informam que em períodos normais a colheita garante cerca de 11 milhões de sacas. E agora, em 2016, foram colhidas 5 milhões e 300 mil sacas, né, números exatos, né? Por que essa cultura foi tão impactada pela falta de chuva? Bom, assim, a gente fazendo uma análise histórica dos últimos 15 anos, a gente verifica que a gente estava tendo uma produção crescente na ordem de 5% ao ano. Esses 1.000 dias de seca, quase 3 anos, ele quebrou essa sequência contínua de produção de café, que se não fosse a seca, nós poderíamos estar alcançando nesse ano 11 milhões de sacas de café, né? Então ela vem atingindo todos os 64 municípios que produzem café dentro do estado do Espírito Santo, e ela atingiu de uma forma ou de outra todos os municípios, todos os produtores, mas com maior intensidade os pequenos produtores de base familiar, aqueles que não têm irrigação, ou que têm irrigação e a água não foi suficiente para continuar fazendo efetivo os turnos de rega dentro de suas lavouras. Então esses foram bastante atingidos, mas aqueles que não têm irrigação foi muito mais atingido ainda. Então a gente, além de ter 50% da precipitação pluviométrica, ela veio mal distribuída e associada a isso, em média, 3 graus centígrados a mais de temperatura e alta insolação. Então todo esse problema tem trazido, depois da década de 60 e 70, do problema da erradicação do café,
nós consideramos que talvez esse seja o principal problema do último século em relação ao problema social e econômico no meio rural do nosso estado. As regiões mais atingidas aqui no estado? Olha, quais como foram? eu disse, todas foram atingidas, mas o norte do estado do Espírito Santo foi muito mais atingido, né? E uma coisa interessante, e não foi de forma igual, porque as poucas chuvas que vieram, elas não vieram uniforme em todas as regiões e foram mal distribuídas. Mas os municípios, como grande produtor de café, como Jaguaré, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Rio Bananal, Linhares, Soretama, Nova Venécia, e entre outros próximos, São Mateus, entre outros próximos a esse, foram muito afetados com a redução de mais de 50% da produção. Segundo a reportagem mostrou, mesmo quem conseguiu irrigar, né, como foi o caso daquele produtor que construiu barragens na propriedade, né, ele ainda teve perda de 20% na produção. Quem não irrigou perdeu metade, né, como o senhor falou, 50% da produção. A irrigação ela é fundamental, então, no cultivo do café. Isso significa que o produtor ele tem que se preocupar com reservação de água dentro da propriedade, né? Por exemplo, com a construção de barragens? Bem, isso é importantíssimo. A gente, mesmo sabendo que o conilon é uma planta que tolera a seca, né? As condições desses últimos 3 anos elas foram muito adversas. Então não tem ser vivo que suporte uma agressividade tão grande como foi nesses 3 anos. E, por outro lado, o conilon está numa região, inserido numa região abaixo de 500 metros, de temperatura mais elevada e, historicamente, de baixa precipitação provavelmente, que é 1.200 milímetros de chuva por ano em média, né? E para ser sustentável essa atividade e para que o produtor ele tenha segurança na sua plantação, é necessário que ele faça suplementação de água com irrigação. Então é uma técnica, a irrigação é uma tecnologia recomendada para dar segurança ao produtor. O que a gente verifica que a gente precisa talvez de um melhor manejo dessa irrigação. Não só o maior manejo, né? Implantar um sistema de irrigação mais eficiente, com custo mais baixo, que ele não agrida tanto o meio ambiente, né? E deu um resultado favorável. Mas para ele fazer irrigação, ele tem que fazer reservação de água. E essa reservação de água, ela pode ser feita de 2 maneiras, prioritariamente de 2 maneiras. Reservando em represas ou reservando no próprio solo. E quando a gente fala reservar no próprio solo, ele usando diferentes técnicas de conservação de solo. Fazendo terraço, plantando em nível, usando caixa seca, usando quebra-vento. Em vez de usar a irrigação por aspersão, ele partir para a irrigação mais localizada ou de gotejamento, fazer um bom manejo desse solo e usar outras tecnologias associadas, como variedade mais tolerante à seca, fazer adequadamente a poda do café, fazer a nutrição dessas plantas de acordo com a análise de solo, de folha e assim por diante. À medida que ele utiliza as técnicas de conservação de água no solo e também dentro da propriedade, e essas tecnologias e outras já citadas e que já existem especificamente para a condição do nosso estado, com certeza vai ter o impacto da seca, da diversidade climática, mas o produtor vai conseguir conviver de uma forma mais harmônica e mais sustentável com esse problema. Com menos prejuízo também. Com menos né? prejuízo. Por que mesmo com a irrigação, ainda aquele produtor da reportagem, assim como outros, por que ele ainda sofreu uma perda de 20% na produção do conilon, mesmo irrigando? Em primeiro ponto é que esse produtor, como a gente pode observar no reservatório dele, o reservatório dele precisou economizar água. Ele não estava irrigando de acordo com a necessidade da planta. Porque a planta, principalmente no momento que ela está em processo de formação e enchimento de grão, ela demanda muita água.
E como foram 3 anos de seca, os reservatórios começou a baixar muito. Também não foi suficiente, Não foi né, suficiente. A reservação que ele fez. Exatamente. E também teve uma lei restritiva de irrigação durante o dia. Ele só poderia irrigar à noite. Então, a planta estava recebendo uma quantidade de água muito aquém da necessidade que ela tinha para suportar ou para ter uma produção conforme desejada. O conilon, ele é uma planta uma espécie que precisa de muita água? Bom, é uma espécie que tem, o conilon é da espécie Coffea canephora, é uma variedade dessa espécie, é uma planta considerada tolerante à seca, mas ela tem um potencial de produção muito grande. E à medida que ela tem esse potencial de produção tão grande, há necessidade de suplementação de água para ela explorar todo o potencial genético que a planta tem. Uhum. Bom, o senhor falou a questão de tecnologia, técnica, né? O produtor utilizar também esses recursos da tecnologia aliada à irrigação para conseguir ter uma produção, para conseguir ter menos prejuízos, né? Uma produção maior. Como é que atua o INCAPER nessa questão? Que tipo de assistência, que tipo de trabalho o Instituto está desenvolvendo para enfrentar essa situação de seca, né? Bom, o INCAPER está completando 60 anos este ano, né? E a metade da história dele, os últimos 30 anos, ele vem trabalhando com pesquisa, assistência técnica e extensão rural com café. Então, a gente trabalha dentro de pesquisas aplicadas, onde elas vão ao encontro das demandas, das necessidades, dos problemas dos cafeicultores. E, historicamente, o principal problema que interfere na produtividade, na qualidade do café colonial do Estado do Espírito Santo, que interfere negativamente, é a seca. Então, a maioria das nossas tecnologias, que hoje nós temos 45 projetos de pesquisa na área do melhoramento genético, da nutrição, do manejo de pragas e doenças, da poda, na melhoria da qualidade, da irrigação, entre outras questões, a maioria delas, nós temos o pano de fundo que nós estamos num ambiente de seca. Num pano de fundo onde nós temos problema de estresse hídrico e de alta temperatura, mal distribuição de chuva. Então, nossas pesquisas nós fazemos em fazendas experimentais que representam muito bem esse ambiente e cujos resultados eles vão ao encontro desse principal problema, que é a convivência com a seca. Mas mesmo com os grandes avanços que a gente teve, que nos últimos 20 anos a produção quadruplicou no Estado, pelo uso dessas tecnologias, a seca foi tão intensa nesses 3 anos que não tem condições, mesmo num conjunto de tecnologias, ele, vamos dizer, barrar esse problema tão intenso. Mas o que nós fizemos nesses últimos 3 anos? Nós aproveitamos a seca dentro do programa de pesquisa e estamos selecionando plantas com maior tolerância à seca, para no futuro próximo nós levarmos ao produtor alternativas de variedades mais tolerantes à seca, visando dar mais segurança a esse produtor e maior sustentabilidade. Isso é a parte da pesquisa. Na parte da extensão rural, nossos técnicos estão em todos os municípios, orientando os produtores como fazer o melhor manejo da irrigação, auxiliando na hora de elaborar um projeto de irrigação, o que fazer com as lavouras após essa drástica seca. Tem lavouras que vai precisar ser arrancadas e replantadas, outra podada, outra substituída por outras culturas. Enfim, os nossos técnicos foram treinados, capacitados e estão alertados para levar a informação mais segura para as mais de 78 mil famílias de conilon no Estado do Espírito Santo, visando apaziguar um pouco o seu psicológico e também dar uma maior segurança para ele no aspecto tecnológico. Bom, Romário, eu vou pedir um tempinho para a gente fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Espaço Rural, que hoje está falando sobre o desempenho da safra de café aqui no Espírito Santo, que foi atingido em cheio pela seca, pela crise hídrica que se instalou no estado há pouco mais de 2 anos. A gente já volta, eu espero você.
Estamos de volta com o programa Espaço Rural, hoje falando sobre o desempenho da safra de café, principalmente o café Conilon, que sofreu perdas, perdas significativas devido à seca prolongada que o estado enfrenta. Quem está conversando conosco é Romário Gava Ferrão, pesquisador e coordenador do programa de cafeicultura do INCAPER. Romário, as consequências da seca, elas foram sentidas também na exportação do Conilon, que caíram de 4 milhões de sacas em 2015 para 800 mil sacas até meados de 2016. Isso é um efeito em cadeia, né? Perde todo mundo. Perde todo mundo, né? A gente, como eu disse, vinha tendo um crescimento contínuo na produção, na ordem de 5% ao ano. Nós poderíamos estar chegando a 11 milhões de sacas esse ano. Como nós tivemos mais ou menos a metade da produção, o mercado interno brasileiro absorveu toda essa produção. Com o mercado interno brasileiro, ele absorve de 8 a 9 milhões de sacas de Conilon por ano. Se nós produzimos 5, então ele não conseguiu nem absorver, não foi suficiente para absorver o mercado interno brasileiro. Então não sobrou café para exportar, né? E então isso, a gente, não só o produtor, ele está sendo afetado, mas também o comércio. A economia do Estado. A economia do Estado. Todo o setor, principalmente do interior do Estado do Espírito Santo, está sendo afetado para isso. E também não está exportando, não é porque não tem demanda para o Conilon, para exportação. Muito pelo contrário. Hoje o consumo de café mundial cresce na ordem de 2,5% a 2,5% ao ano. Então a gente teria até uma demanda maior de Conilon. E principalmente porque o nosso Conilon melhorou muito de qualidade. E se melhorou de qualidade, os países consumidores lá, os países consumidores querem mais esse café. Então não está exportando é porque não tem o produto. E o que tem não está sendo nem suficiente para suprir o mercado interno brasileiro. Só para ilustrar o que o senhor falou, são 250 mil pessoas envolvidas na atividade da cafeicultura, do Conilon, especificamente, e com os resultados negativos da safra de 2016, cerca de 2,5 bilhões de reais deixaram de circular na economia capixaba. Isso é muita coisa, né? E prioritariamente é a cafeicultura de pequenos produtores, de base familiar, que tem como pilar da sua família, do seu ganho do dia a dia, é o café. Só tem aquilo, né? Não é que ele só tem aquilo. Ele tem outras atividades, mas a principal é o café. A que sustenta mesmo. Então isso daí afeta não só o produtor que está lá dentro da propriedade, mas todo o meio rural, todo o município, nas vendas, no comércio, na farmácia, no supermercado, no medicamento, no ensino, enfim. É um efeito em cadeia mesmo. Efeito em cadeia, né? Agora, segundo a SEAG, os impactos da estiagem ainda serão sentidos por mais 2 anos, mesmo se chover dentro do normal daqui para frente, este ano ainda, Por que isso ocorre? Bom, o Conilon, o café, é uma planta perene, onde ela produz uma vez por ano, né? Então, por exemplo, a safra do ano que vem, ela vai ocorrer baseado no quanto a planta cresceu esse ano. Então, como teve praticamente 3 anos de seca, essa planta cresceu muito pouco, tanto verticalmente como horizontalmente. Então é uma planta com pouca área foliar. A recuperação é lenta? Se ela tem pouca área foliar, ela vai dar pouca florada. E por outro lado também, pela seca e pela nutrição aquém da necessidade da planta, por problema de água, ela está uma planta enfraquecida. Além de baixa área foliar, ela está enfraquecida. Então, mesmo voltando a chover, repondo os reservatórios de água, voltando à irrigação normalmente, ela vai precisar pelo menos 1 ano para crescer, para no ano seguinte ela aproveitar esse crescimento que ela teve e ela emitir mais flores, que vai se transformar em mais frutos, e se continuar chovendo, esse fruto vai se formar, vai se tornar bem denso e pesado, e devagar voltar a recuperar a produção de 2015.
2014, que chegou a quase 10 milhões de sacas de café. Para isso, nós precisamos de no mínimo 2 anos. Uhum. Contanto que as chuvas voltem ao normal, né? Como que o produtor deve proceder no manejo da lavoura? Nesses próximos 2 anos, que é a previsão da planta estar ainda se recuperando, né? Bom, primeiramente, a gente gostaria de dizer que o nosso produtor tem vocação pela cultura do café. E nós acreditamos que a maioria dos produtores, eles acreditam que vão voltar, as suas lavouras vão se recuperar, e se Deus quiser vai voltar a chover e as lavouras vão recuperar. Mas ele também, todo o setor, o meio técnico, né, também, por tudo que aconteceu, a gente tem que refletir muito. Nós temos que tirar a lição desse problema. Então ele tem que trabalhar com primeiro, em um bom manejo do solo, com a proteção desse solo, para que o solo volte a ser uma caixa de reservação de água. Então, bom manejo do mato, usando caixa seca, fazendo o controle do mato de forma mais sustentável possível, usando o quebra-vento, não só usando o café, mas intercalando, quando for possível, o café com árvores e com outras culturas. E, à medida que ele for se capitalizando, ele deve migrar o seu sistema de irrigação, que é de aspersão para gotejamento, e buscar toda a assistência técnica, visando fazer bons projetos de reservação de água dentro da sua propriedade. Tomara que ele não precise utilizar esse reservatório de água, mas se porventura voltar a ter a seca, ele precisa ter mais água reservada, primeiro no solo e também nas represas. Sendo bem otimista e acreditando que tudo vai mudar, nós teremos o próximo ano, não podemos esperar uma safra nem razoável. É uma safra de igual a essa desse ano ou até bem inferior, mas se voltar a chover normalmente, a partir de 2018, 2019, essa safra pode começar a ser recomposta. Agora, numa situação oposta, está a safra do café arábica, que deve crescer 20%, né, em relação a 2015, atingindo o maior volume da história. Qual a explicação técnica para isso? É uma coisa muito interessante. O estado do Espírito Santo tão pequeno, menos de 0,5% do território brasileiro, né? E tem uma diversidade tão grande de clima e solo. Então, o arábica é um café plantado em regiões mais frias, acima de 500 metros, e a gente verifica que mesmo os municípios onde tem o arábica foi afetado pela seca, mas ele teve uma melhor distribuição de chuva em relação à região do Conilon. E a chuva ela veio no momento que a planta mais precisava. E que, associada a isso, é um conjunto de tecnologias que o produtor vem usando nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, dentro do programa Renovar Café Arábica, que proporcionou, esse ano, as lavouras estão muito vigorosas, e associando também que nos últimos 2 anos teve uma safra baixa de Conilon, então essa planta vigorosa... De Conilon? De arábica, desculpa. Uhum. Nos últimos 2 anos, uma safra baixa de arábica e as condições climáticas mais ou menos favoráveis fez com que nós saíssemos de uma produção de 2,9 milhões para 3,7 milhões de sacas de café, não só a quantidade, mas também produzindo um café de excelente qualidade, uma qualidade bastante compatível com os melhores cafés do Brasil e até do mundo. Mas o arábica ele fica restrito, então, a regiões mais frias, né? Não dá para os produtores do restante do estado resolverem substituir, né, a produção, a lavoura de Conilon por arábica, por exemplo. Não, hoje já está muito bem zoneado a área de arábica de Conilon. O arábica realmente ele deve ser plantado em locais acima de 500 metros e Conilon abaixo de 500 metros. Se o produtor de Conilon ele quiser plantar café arábica, ele não vai ter o mesmo desempenho do que aquele produtor que planta na região realmente apta para realmente o seu cultivo. Mas o Conilon é que é a espécie, né, mais significativa para a economia do estado, né? O arábica tem uma representatividade um pouco menor, né? O Conilon aí, se nós tivéssemos uma safra cheia, como de 2014,
seria 10 milhões de saca, o arábica mais ou menos 3 milhões de saca. Mais ou menos 1/3 da produção, né? Mesmo o arábica sendo muito importante no aspecto social também. Porque ele está em 49 municípios, tem 53 mil famílias envolvidas com arábica e também tem mais de 150 mil pessoas. Envolvendo esses dois cafés, nós estamos falando arábica e conilon, nós estamos falando num negócio que está em 60 mil propriedades, em 131 mil famílias, e oferecendo de forma direta e indireta mais de 400 mil empregos dentro do nosso estado do Espírito Santo, que é mais ou menos 30% da população ativa desse estado. E gerando no dia de hoje, pelo preço do café, mais de 4 bilhões de reais por ano. Então é muito importante no aspecto econômico e social. Então vamos cuidar dessa riqueza, dessa preciosidade que é o café do nosso estado. Que representa 30% do PIB agrícola, né? 30% do PIB agrícola, exatamente. Romário, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui. A gente que agradece a oportunidade, nos colocou sempre à disposição para a gente trazer sempre coisas boas, que é isso que a gente gosta de estar conversando. Mas, infelizmente, no momento a gente tem que estar discutindo uma realidade que não é tão legal nem para nós como técnico, eu acho que para ninguém do nosso estado do Espírito Santo. É verdade. Bom, você acabou de acompanhar o programa Espaço Rural. Hoje nós falamos sobre o desempenho da safra de café, os impactos negativos da seca, né, dessa seca prolongada e que já se arrasta por mais de 2 anos aqui no estado, os impactos negativos para o café conilon. Quem conversou conosco foi Romário Gava Ferrão, pesquisador e coordenador do programa de cafeicultura do INCAPé. Obrigada pela sua companhia. Se você quiser se comunicar conosco, mande um e-mail para tvales.es@gmail.com. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.